Olá, mais uma vez aqui se encontramos na Igreja de São Paulo em Brookfield e sejam bem-vindos ao nosso programa de língua portuguesa Café com José. O meu nome é José Bernardo e aqui realizamos estas mensagens aqui na Igreja de São Paulo em Brookfield, que fica na Visconti Road e portanto aqui todos os domingos fazemos este programa em português e depois traduzimos para inglês. E, portanto, na semana passada, como falámos sobre o Evangelho e, portanto, aquilo que os dons que recebíamos sem ser depois da salvação, portanto, pensamos que só recebíamos a salvação e depois era só aquilo que não, mas depois, portanto, recebemos dons e talentos para usarmos para erguermos o corpo de Cristo, por outras palavras, para usar como edificar a igreja, portanto, para usar outros têm uns diferentes dons, outros têm diferentes talentos e habilidades para edificar a igreja. E, portanto, foi essa mensagem que divulgamos e, portanto, proclamamos e desenvolvemos. Hoje, por sua vez, temos a liberdade. Portanto, muitas pessoas falam da liberdade. O que é a liberdade para isto e para isto, especialmente nestes dias em que estamos a viver e especialmente aqui também neste país. Esta mensagem foi baseada no Evangelho de São João, no capítulo 8, e portanto vou começar no verso, já tenho a minha Bíblia aqui no capítulo 8 e vou começar no verso 24 e vou começar a ler do quarto Evangelho, do Evangelho de São João, quando foi tirada a mensagem da liberdade, portanto, que é o título da mensagem. Ora, portanto, Jesus disse: ora, eu disse-vos, morrereis no vosso pecado, porque se não acreditares que eu sou, morrereis no vosso pecado. Perguntaram-lhe então: tu quem és? Disse Jesus: em absoluto o que precisamente vos digo. Tenho a vosso respeito muito que dizer e que julgar, mas aquele que me enviou é verídico e eu, o que eu ouvi ao mundo, o comunico. Eles não se aperceberam que lhes falava do Pai. Disse-lhe então Jesus: quando elevares o Filho do Homem, então sabereis quem sou e que por mim nada faço, mas conforme o Pai me ensinou é que falo. Aquele que me ensinou e está comigo não me deixou só, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto assim falava, muitos acreditaram nele. Dizia então Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade libertar-vos-á. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes: ficarás livres? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, escravo não fica na casa para sempre. O filho é que fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, sereis realmente livres. Portanto, este último verso especialmente é que nos diz, portanto, se o Filho libertar, e ele o que é que nos disse? Que todos nós que cometemos pecado somos escravos do pecado, não porque pecamos, mas já trazemos essa natureza connosco quando nascemos. E, portanto, começando, portanto, esta mensagem, portanto, uma grande maioria das pessoas pensam que a liberdade é poder fazer aquilo que querem e, portanto, não, eu era um deles também, uma dessas pessoas, não importa decisões sobre tudo aquilo que fazem e sobre o seu destino. Mas quando vivemos as nossas vidas sem Deus, separados de Deus, portanto, inevitavelmente todos os que pensam desta maneira acabam sempre por servir a alguém ou alguma coisa, quer seja um soberano, os desejos dos amigos
aos nossos próprios desejos e, portanto, o que leva por vezes a vícios e adições muito, portanto, que acabam por nos escravizar, como diz aqui. Portanto, Jesus Cristo ofereceu-nos uma liberdade muito maior do que tudo isto. Portanto, ele disse: o Filho do Homem vos libertar, sereis realmente, no verso 36, sereis realmente livres. E, portanto, ele oferece-nos a liberdade espiritual, a liberdade sobre o poder do demónio e a condenação do pecado. Portanto, o que ele disse aos fariseus que o interrogaram, que se continuarem no pecado, o pecado escraviza, é que nos escraviza. E, portanto, Jesus disse que a única maneira de se tornarmos livres é conhecer a verdade e acreditar nele, portanto, tornando seus discípulos. A Bíblia diz-nos, na sua palavra, diz, como eu li o verso: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade a libertar-vos-á. Portanto, estas são as palavras que saíram dos lábios do nosso Salvador. E, portanto, o que é importante são três coisas que o Senhor disse: se permaneceres na minha palavra, sereis meu. Se permaneceres à obediência aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade sobre Ele e a verdade sobre nós próprios, e a liberdade, que é a verdade, desculpem, a verdade que é Jesus ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele próprio é que nos libertar. Portanto, esta é uma das grandes promessas da palavra de Deus. Agora, a pergunta é: estão os vossos alicerces firmes na liberdade de Cristo, ou, portanto, ou deixais a natureza pecadora, que nós nascemos todos com essa natureza, dominar-nos e, portanto, com as emoções, atitudes e pensamentos e, portanto, os vícios, sobretudo, escravizar-nos outra vez. E, portanto, é o que leva a escravizar a nossa vida sem Deus. E, portanto, nós, quando vivemos apartados sem Deus, nós tornamos o nosso próprio Deus e, portanto, tornamos as nossas decisões. E o que é que acontece? Sempre acabamos por ser escravos de alguém, ou escravos das nossas próprias adições, ou escravos dos desejos dos amigos, ou escravos do soberano, ou outra coisa assim. Portanto, a liberdade só se encontra na palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e, portanto, a verdade ele é que disse que nos libertará. Portanto, contudo, como seguidores de Jesus Cristo, ele, portanto, garantiu a liberdade sobre o domínio do pecado. Portanto, ele deu-nos essa promessa, e nós temos que lutar contra os impulsos da mente, e, portanto, estamos sempre numa guerra. Portanto, tudo começa na nossa mente, a vitória do pecado, começa tudo começa nos pensamentos, nas emoções também. Temos que lutar contra os impulsos da mente e dos pensamentos. Isto é conseguido pela obediência a Jesus Cristo, e por crucificar todos os desejos da carne. O desejo da carne é a nossa natureza pecadora. Portanto, a boa notícia é que não estamos, portanto, sozinhos nesta luta. Portanto, quando Cristo nos libertou, o seu omnipotente Espírito Santo, portanto, veio a ter morada dentro de nós, e, portanto, dá-nos o poder pela sua graça, e o Espírito Santo é que nos dá o poder para podermos viver a vida cristã. Nós temos tudo o que precisamos para estar sem o controle do pecado, e a Bíblia diz-nos: o meu Deus, da sua parte, proverá com a profusão de todas as nossas necessidades, conforme as suas riquezas em Jesus Cristo. Portanto, isto nos Filipenses, Paulo escreveu aos Filipenses: se vós nunca experimentaste o que significa estar completamente livre, ponham a confiança em Jesus Cristo. Ele é o maior libertador. Ele disse nesta passagem de Escritura: se o Filho vos libertar, como eu li,
sereis realmente livres. E, portanto, esta é uma das grandes promessas que Jesus disse àqueles, o que é que eles pensavam? Eles disseram, não somos escravos de ninguém. Não estavam a dizer a verdade, porque no livro de Deuteronômio sempre nos diz que Deus sempre disse, lembrai-vos que vós estiveste escravos no Egito, na casa de escravidão, e portanto para vos lembrar que o Senhor pela minha mão vos trouxe e atravessámos como umas leituras de hoje, o mar dos juncos ou o mar vermelho, e eu é que vos tirei com a minha... E eles nestas diziam que nunca tiveram escravos de ninguém, portanto não estavam a falar a verdade. Uma das missões, portanto, resumindo tudo isto, o que se disse agora, portanto, uma das missões de Jesus foi a revelação da verdade sobre Deus. Portanto, aqueles que rejeitam essa verdade ou rejeitam Jesus, baseiam-se a sua vida em qualquer coisa, excepto da verdade. Portanto, sem ele não há verdade. Portanto, tudo aquilo que baseamos a nossa fundação da nossa vida, se não é Cristo, portanto, nunca estamos na verdade. Portanto, isso foi Jesus Cristo revelou a si próprio como sendo Deus encarnado. Portanto, ele disse, eu sou o Filho do Homem. Sempre falou isso de si próprio. Os fariseus e outros líderes tampouco tiveram em conta sobre aquilo que Jesus revelou sobre si próprio. Portanto, pelo contrário, acusaram-no de ser um demente, possesso de demónio, e portanto até no outros evangelhos era um glutão, bêbado, todos os nomes chamaram o nosso Senhor, e portanto nunca se aperceberam que realmente, ou investigaram se Jesus estava a falar a verdade ou não, e portanto se eles que sabiam as Escrituras, este é o grupo mais que Jesus, por vezes não foi muito, porque eles propriamente levavam os seus discípulos a ficarem no erro, portanto, porque não acreditaram nele. E, portanto, não se conformaram com a divindade, portanto, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje também é a mesma coisa. Portanto, alguns, quando dizem que Jesus foi um bom professor ou um bom mestre, uns exploram que Jesus foi um exemplo moral, portanto, um exemplo moral, e outros até hoje nos nossos dias dizem que ele era um efetivo social ativista. Portanto, aquilo que hoje se vê muito, embora que Jesus foi, se formos a ler nos evangelhos, Jesus nunca tampouco criticou nessa altura a escravidão, era 30 ou mais de 30% no Império Romano, e sobretudo, portanto, nunca disse uma palavra, embora os seus adversários levassem a fazer para tentarem armar uma cilada, mas Jesus, claro que conhecia os seus pensamentos. Alguns chamaram profeta, ou também a Jesus um profeta, e ele era um profeta, mas mais que isso, era o Filho de Deus encarnado, e portanto, ou um Deus não com a letra grande, mas um Deus um Deus pagão, como havia na mitologia grega, ou o Deus da água, portanto, puseram também nessa categoria, portanto. E vamos recapitular, portanto, o que é que dissemos, portanto, hoje porque é que temos que acreditar no Senhor, não porque é que os mandamentos e aquilo que Deus ordenou a nós não nos ordenou, como disse que tínhamos que seguir, para sermos meus discípulos, se continuarem na minha palavra, sereis verdadeiramente, ou na minha obediência à minha palavra, meu discípulo. Portanto, se Jesus fosse apenas vamos ver isso, portanto, fosse um bom mestre, ou com muita sabedoria, ou proclamar um provedor de justiça e liberdade, nós não necessitaríamos de fazer aquilo que ele nos manda. Portanto, se ele só disse isto, e portanto, porque é que falamos de se ele não é aquilo que disse que aquilo era, mas portanto, e se Jesus, portanto, por outro lado, sofresse de demência, como ele disse que ele era um demente ou tinha uma doença mental, foi assim que os fariseus o trataram, ou fosse um enganador, portanto, como nós não precisávamos de prestar atenção aos seus ensinamentos, mas ele é Deus, e a única maneira
que prestar-lhe culto, adorá-lo e servir-lhe obedientemente. Portanto, ele disse, o Filho do Homem que veio para salvar aquilo que estava perdido, e disse eu, noutras, eu liberto-vos do pecado. Portanto, o que é que a base? Ele pode nos libertar, porque ele sim morreu para o seu sangue, é que nos libertou do pecado. Ele próprio tem as chaves de abrir a porta e fechá-la. Portanto, ele disse, eu sou a porta, também disse neste Evangelho, no capítulo 10, e portanto quem entrar por mim encontrará pastagens, portanto, como ele disse que era o bom pastor também. E portanto, esta é a liberdade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. Não a liberdade de fazermos tudo aquilo que queremos, mas aqueles que sabem, aqueles que o seguem, e portanto encontram essa liberdade. A liberdade, quanto mais obedientes e seguirmos os seus ensinamentos, mais livres ficamos. Muitas pessoas pensam que a religião ou uma relação com o nosso Jesus Cristo, portanto, tira-nos a toda a liberdade, não temos alegria, mas isso é completamente falso. Portanto, quanto mais o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar e depois libertar-nos do pecado, e quando estamos libertados disso, aí começa realmente a liberdade, e depois tudo com o seu tempo. Não é logo hoje, portanto, recebemos o Senhor e amanhã estamos transformados como dia e noite, mas é um processo que vai pouco a pouco. Portanto, Jesus transforma-nos, e se nós formos obedientes à sua palavra, com certeza. E portanto, esta foi a mensagem desta semana, e portanto a única liberdade que temos é quando temos uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, e para isso sempre eu convido a fazer isto. Portanto, a razão que ele disse que os fariseus e os saduceus eram escravos do pecado é porque, portanto, eles não se arrependeram do seu pecado. E portanto, se vós crentes tendes uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, como esta oração: Senhor, vendo a minha vida, eu sou um pecador e tendo compaixão de mim, e portanto eu quero ter uma relação pessoal com o Senhor, e perdoai-me os meus pecados, e um dia quero ter um lugar no vosso eterno reino, e depois no vosso reino eterno, e ter uma relação pessoal no dia a dia. E portanto, nunca quero também deixar o programa sem orar, portanto, para este ano de eleições, para o Presidente, e portanto, especialmente nós cristãos, que Deus nos abra os olhos para ver qual é o candidato que mais segue, especialmente a palavra de Deus. Quero também deixar aqui um apreço para aqueles que trabalham com os doentes, com esta epidemia que está por todo o mundo, e portanto aqueles que tomam conta de doentes, enfermeiros, doutores, e todos aqueles, portanto, e para aqueles que Deus lhe dê fortaleza, fortitude, e portanto que os proteja do vírus. E portanto foi esta mensagem em português, e portanto espero na próxima semana voltar aqui a ter mais outra mensagem, e até lá tenham uma boa semana, e portanto que Deus vos abençoe, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo. Once again, we are here in the St. Paul Church in Brookfield, and we finish another message in Portuguese, our program, Coffee with Joe. My name is Joe Bernardo. Once again, we talk about, this week, we talk about the real freedom, and the real freedom as our Lord teaches in the four Gospel about. You have some dialogue with the Pharisees, and Jesus lay out what is the real meaning of be free or be set free. But more than my words, let's go to God's word, and I read this passage. So I read a few verses today to get in the context of this passage, very important. So this is from the Gospel of St. John, and I'm going to read from the verses 25 to 36.
to get all the context of this passage. So they say to him, "Who are you?" Jesus said to them, "Why do I speak to you at all? I have much to say about you and much to condemn you, but the one who sent me is true. I declare to the world that I am heard from him." They did not understand that he was speaking to them about the Father. So Jesus said, "When you have lifted up the Son of Man, then you will realize that I am He, and that I do nothing on my own, but I speak these things as the Father instructed me. And the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what is pleasing him." As he was saying these things, many believed in him. And Jesus said to the Jews who had believed in him, "If you continue in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free." They answered him, "We are descendants of Abraham, and have never been slaves to anyone. What do you mean by saying you will be made free?" Jesus answered them, "Very truly I tell you, everyone who commits sin is a slave of sin. The slave does not have a permanent place in the household. The Son has a place there forever. So if the Son makes you free, you are free indeed." The word of the Lord. So as I read in this passage from the Gospel of John, Jesus will lay out what is true freedom. So what are enslavers? He tries to explain that to the group of one of the leaders of the time Israel, the Sadducees. They claim to Jesus was not speaking the truth, and Jesus tell them, if you commit sin, we are a slave of sin, and all of us are in that slavery before you are converted, or you are nascido do alto, ter uma conversão, ou, portanto, essa natureza sempre leva-nos a ser escravos, e, portanto, eles não entenderam, Jesus tenta explicá-los num plano espiritual, e eles entenderam num plano natural. Portanto, people often think they will be free to make their own choice about what to do and where to go, and take their own decisions. We are inevitable to serve somebody or someone, either a human king, the wish of friends, or our own selfish desires. Always, when you make our own decisions, you always addiction or whatever, or you always be slave of something or someone. That's true. And Christ offers a much greater freedom, liberty, or freedom than this. He offers a spiritual freedom from the power of Satan, from the condemnation of sin. And Jesus said, the only way to be set free is to know and become his disciples, and believe in him. Jesus said, if you continue my orders, that passage I read, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. So our Lord talked about himself. He himself was the truth. That's the name of this program. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So himself is that truth that makes us free. If you are, the question will be, are you standing in the Christ freedom? So we talk for those of us who follow the Lord. So, or sometimes we let our sinful thoughts, patterns, emotions, and attitudes and habits and vice to enslave us again. So sometimes you go in that way and you stay far away from the Lord, and you get back in slavery again. Very easy to go in that way. Although believers have been granted by the Lord that freedom and from dominion of sin, but we must fight to overcome our unrighteous impulses, and this is done by put captive every our
thoughts and our mind. That's one that you gotta control that by put the captive that thoughts. So that's why everything, the war starts in our mind, and the battle of sin and starts, or whatever call our attention and everything that sometimes get us, they ever thought they gotta be obedient of Christ and putting that always the flesh desires. And the good news is not you are alone in this fight. Jesus promised He's gonna empower us. The Holy Spirit is only give us power to live the Christian life and fight that have the power to overcome those addictions. Sometimes when Christ set us free, His omnipotent Holy Spirit to come to indwell in us and empower us by His grace. We have everything we need to keep ourselves beyond sin's control. The Bible says in Philippians, Paul wrote there, and my God will satisfy every need according to His riches in glory in Christ Jesus. E, portanto, if you have not yet experienced the true freedom, it is to be free, or the meaning to be free indeed. Put your trust in the Lord Jesus. He is the greatest liberator of all the time. He said in this passage, if the Son set you free, you'll be free indeed. Free from the slavery of sin that make us slave. He was talk about that. Jesus' points are very clear. He had come to reveal God's truth. I read that in this passage of today. Those who reject Jesus, are basing their lives on something other than the truth. You can call but always you will be slave of something. You're gonna be slave of sin, and sin always bring us, go deeper and deeper in the slavery. That's the problem. Jesus claimed to be God in the flesh, to tell the Pharisees. The Pharisees and the other religious leaders not even consider the possibility of Jesus, of the claim of Jesus. Instead of sometimes investigate by the word, because the Pharisees and the other religious, they are the ones, they knew the word, they knew the Torah, they knew all the Jewish Bible and his customs. They are the ones, they are pretty much the religious elite, and the possibility that Jesus was, rather than dealing honestly with his claim, they wrote off Jesus by accusing him of deception. They could not fathom that he was telling the truth, and they thought, they never realized. They not everyone, of course, always was a remnant. They believe in him, and so let's apply today. This was about 2,000 years ago when Jesus was in this earth, but the application for today pretty much is same thing. Also, people also find ways to avoid the demands of Jesus' divinity, especially his divinity. They may create him as being a wise teacher, a moral example, or like it is today, a lot of people they use as effective social activist. Like use them. The Jesus was never. None of this. The Jesus was. He never even was in the Roman Empire as was slavery. Not Jesus was not talk about that slavery. He talked about the slave of sin. Jesus never say a word against the Roman Empire. He said always he contrast the religious leaders, not even the people. He was merciful to each one, to everyone he found. Or as I said, the effective social activist. Some call him even a prophet. Jesus was a God, but was a prophet too. Or many they call him a God with a small g, as like all the pagan gods of like the Greek mythology and everything. And that was
now to, to do like a small reflection about what he was talking about, about special the claims of Jesus to set us free. And those who follow the Lord, those we follow him, is true because he set us free from the slave of sin. After he start working our lives and he transform more and more when you start to obey him, and that's of course obedience always will be the key to be transformed in the likeness of our Lord. So now the point I wanna nail is if Jesus had been just a wise teacher, like a lot of people they call, yeah, he was a good teacher and a good rabbi and or an advocate for justice, like a lot of another thousands they believe that too, and justice and freedom. You will not need to to follow whatever he says. If he just was that, but he claimed you, if you continue in my order, you become truly my disciple, and you shall know the truth. So you gotta be follow him, follow his teachings about his word, and he tell us to follow him. So he not only said is the source of the truth, he demands us to follow him to be set free, real free indeed. And if he the second point is, and if he had been deceived or insane, of like the Pharisees they call, or a drunk or whatever, he was out of his mind, you all not need to pay attention to him or his claims. So because if he's insane, people why you follow him? But he claimed to forgive sins. He claimed to set us free. He claimed is now another way to go to the Father. So, or he's a liar, or we gotta follow him as believers in Christ. It's true when you walk with the Lord for a while. What his claim is true, and when you find out what his claim is true, when you set free from the slavery of sin. So, since he's God, the only reasonable response is to worship him and to obey him, and that's the call of the Lord. So to not only to follow him, not only to even he was a good teacher, but especially to obey him. If you continue my word, then you are my disciples indeed. Then you shall know the truth, and the truth shall make you free. So that's the demand of our Lord that tell us about to really follow him. So if I never want to finish our message. I can invite you to have a relationship and to be set free from that slavery our Lord talked about. Because you don't be a slave because you sin. We born with that nature already, as Jesus mentioned to the Pharisees. He said, if you are a slave because you needed to be transformed. The natural man comes with that slavery already. It's like a stamp all over his head, and you need to be born again, to be converted, and after that you will really be set free. And if you want to be set free today, ask the Lord Jesus Christ, come into my life, forgive my sins. You pay the price. You claim, you promise you set me free, so I want to be set free today. And with this prayer like this, Lord, have mercy on me, a sinner. And the Lord is going to hear you. From Jeremiah said, those who seek me will find me when they seek from their hearts. And when you seek from your heart, you will find Jesus. And Jesus come into your life and set you free. And free to live this life. And when this life comes to an end, they have a place with them forever in this house. So this is pretty much the message in Portuguese. And I don't want to close before I pray special for this pandemic. I pray all the people, God give wisdom to doctors or scientists to have a vaccine to put the end of this pandemic, and pray for those people they deal, especially with the sick, those they are in the front lines, and the other ones. All of us are one way or another. We are affected. Our church, I pray for our leaders in our church too. God open their eyes to see you. We got to follow the Lord even in these times of uncertainty.
we got to put our faith on Him and follow His teachings and step forward to go forward. Christian life is always moving forward, not backward. So I pray for the President of the United States, and in this year of election too, I pray for, as a Christians, you know, we got to follow the God's word. What is the candidate to really go one way or the another, and you have a clear conscience and to choose right. And I pray for you to have a nice week, and God richly bless you and give you strength. And next Sunday, we hope, God willing, be here with another message in Portuguese and English. So until then, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.